Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Por favor, pegue a Bíblia Sagrada e abra no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 13 e o 14. Profeta Daniel, capítulo 7, começando pelo versículo 13. Daniel está descrevendo o que ele viu. Interessante que ele estava olhando. E essa maneira dele narrar a experiência nos mostra que ele estava assim maravilhado, olhando. Na verdade ele estava admirando, ele estava olhando. Ele escreveu: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Oh, glória! É impressionante Daniel ter escrito isso no Antigo Testamento e falar tão claramente de algo que eu e você hoje sabemos do que se trata. Mas eu vou reler o que ele, olhando, viu na sua visão de noite. E eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Agora eu vou ler mais uma vez estes versículos belíssimos. E à medida que eu for lendo, você vai repetindo. Como se você também estivesse olhando, admirado, admirada. Eu sei que você está tendo esta mesma visão. Mas à medida que eu for lendo, cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro vai repetindo em seguida. Vamos lá. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Amém? Quem crê nesta visão? Quem está vendo pela fé esta visão gloriosa? Pastor, à medida que eu fui ouvindo a palavra, era como se eu estivesse vendo também. Sim, porque esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra é poderosa e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Não trabalhou só a tua mente, não trabalhou só a tua alma, o teu espírito, trabalhou o teu coração, trabalhou o mundo espiritual, e é por isso que você viu. Você crê?
Você crê nesta visão? Quem crê nesta visão? Há alguém que possui um reino eterno, que nunca será destruído. Você crê nisso? Eu sei que você crê. Então juntos vamos aplaudir aquele que foi colocado como rei, aquele que tem o domínio eterno, cujo reino jamais será destruído. Vamos aplaudir e lhe dar honra, e lhe dar glória, e dizer glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória! Oh, glória da glória, glória, glória! Você que está ouvindo pela rádio, você que está em qualquer lugar do mundo ouvindo pela internet, você que está tendo essa visão conosco, oh, da glória, 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 glória! Pai querido, Deus bendito, Deus amado, recebe o louvor, não só do povo do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, e não só do Brasil, mas até daqueles que estão acompanhando pela internet. Recebe cada louvor agora, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem falar conosco, vem com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador. Fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, diga amém, Senhor. Glória a Deus. Poder se assentar. A cada um de nós e a cada pessoa que conhece a palavra, está tão claro a respeito de quem Daniel está falando. Mas antes da gente mostrar com mais clareza ainda quem é esta pessoa, quero que você saiba que possuir o domínio, ter o domínio, significa ser o Senhor. Significa ser aquele que tem a posse, aquele que é o dono, aquele que é o senhorio de todas as coisas e de todas as criaturas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Ter o domínio significa ter toda autoridade e poder sobre tudo. É aquele que pode mandar e desmandar. É a última instância, onde não cabe mais recurso, onde a sua palavra é final, e aquilo que ele diz não pode ser contraditado. Ele possui o domínio. Sabemos quem é. Aqui Daniel não disse o seu nome, mas falou de uma maneira clara, semelhante ao Filho do Homem. E de onde ele tirou essa expressão, se não fosse algo revelado pelo Espírito de Deus? Daniel não disse o nome, mas um anjo muito conhecido de Daniel, um anjo muito conhecido do Antigo Testamento, um anjo chamado Gabriel, veio aqui na terra e disse o seu nome claramente. Quem é que possui o domínio? Quem é o dono? Quem é o senhorio? Quem é que tem toda a autoridade e todo o poder? Quem é este rei cujo reino jamais terá fim e nunca será destruído? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30, o seu nome aparece claramente. E essa é a maravilha do Novo Testamento, porque nada mais está oculto, tudo já está revelado. E esse anjo Gabriel falou com uma moça,
Em Lucas capítulo 1, versículo 30, está escrito: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Um reino que não se acaba nunca. Alguém com autoridade, com poder, com domínio. Seu nome foi revelado e está aqui. É Jesus. Sabemos que ele participou e criou com Deus todas as coisas, sendo ele o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ali no princípio com Deus, ele mostrou a sua autoridade para criar as coisas, o seu imenso poder. Há uma teoria que diz que a Terra e o universo foi criado a partir de uma imensa explosão que os cientistas chamavam de Big Bang, a grande explosão. Mas como a ciência vai progredindo e descobrindo novas coisas, como a ciência se multiplica nesses últimos dias, os cientistas chegaram à conclusão que, na verdade, não houve uma grande explosão. A teoria do Big Bang já está descartada. Não foi uma grande explosão. Foi uma grande expansão que continua até hoje. Pessoas que leem a respeito desse assunto sabem que o universo continua se expandindo. Ninguém sabe para onde se expande, porque ninguém consegue contemplar o seu fim. Mas quando eles mudaram a ideia do Big Bang para a grande expansão, os cientistas disseram que no princípio era só vazio, 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 assim como a Bíblia descreve. Só vazio. E todo esse universo, esse planeta imenso, os astros, as bilhões e trilhões de estrelas, as galáxias, os planetas, e mais aquilo que não sabemos que existe ainda, tudo isso estava contido numa partícula invisível a olho nu, que eles acreditam e eles só imaginam isso. Uma partícula do tamanho de um átomo. E a ciência também acreditava que o átomo era a menor partícula do universo. Hoje sabe-se que não, que há partículas menores ainda do que o átomo. Mas os cientistas hoje dizem que tudo isso estava contida numa partícula tão pequena quanto um átomo. E não se sabe por quê. Dentro dessa partícula invisível a olho nu, começou dentro dela uma agitação, uma expansão, que se movimentou rapidamente numa velocidade alucinante por 100 vezes seguidas. Produziu uma temperatura indescritível. E a partir de então, aconteceu a grande expansão que continua até hoje e vai continuar ainda. O universo está se expandindo, não se sabe para onde. Tudo está em expansão e nós estamos dentro dessa expansão. O Senhor Jesus, ele estava no princípio com Deus. Ele não foi criado por Deus para passar a existir. Ele já estava com Deus, ele é Deus. Ele afirmou: eu e o Pai somos um. O mistério dele ser o Filho do homem
é que Deus se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como o Filho único do Pai. Então ele passou a ser como nós, um homem aqui na terra, cujo nome era Jesus. Grande. Seria chamado pela humanidade o Filho do Altíssimo. Mas ele não é tão somente o Filho do Altíssimo, ele é o próprio Altíssimo. Veja que em Apocalipse, no capítulo 1, fica claro que ele é o próprio Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, está escrito assim. João escreveu no versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Daniel viu isso. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, escreveu João. Mas aí é o Senhor Jesus, tomando a mão de João e escrevendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso em hebraico é El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele será chamado Filho do Altíssimo, porque ocupou um corpo humano e nasceu de uma mulher. Como não dizer que é filho? Mas ele é o próprio Deus. Ele recebeu todo o domínio, todo o poder. Lá no princípio, quando ele deliberou essa expansão, quando ele fez aquela minúscula partícula de nada se movimentar 100 vezes rapidamente e produziu aquela transformação, ele sabia muito bem o que estava criando. Depois, nesse planeta azul, ele colocou a vida como não fez em nenhum outro planeta. E aqui, depois de criar todas as coisas, ele criou o homem e a mulher e entregou para o ser humano esse domínio aqui na terra. Sei que isso é beabá para você, mas é importante que você veja em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Acompanhe. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, aquele que tem o domínio, entregou neste planeta o domínio ao ser humano. Vamos no livro de Salmos, no capítulo 8, vamos ver o versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Aquele que possui o domínio, entregou a sua criatura mais excelente, criada à sua imagem e semelhança, um pouco menor do que os anjos, entregou o domínio aqui na terra. E voltando para o profeta Daniel, vamos ler no capítulo 4, versículo 17. Está escrito assim: esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes,
que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Até este momento, aquele que possui o domínio entregou aos seres humanos apenas o domínio aqui na terra. Fixe isso. Os versículos que você acompanhou comigo, que nós lemos agora, mostrou que o ser humano recebeu daquele grande possuidor, recebeu como graça, domínio sobre tudo nesta terra. Mas preste atenção, nunca Deus entregou ao ser humano o domínio sobre o céu. O domínio do homem, o domínio do ser humano se restringe tão somente ao mundo material. Em nenhum momento Deus entregou o domínio do mundo espiritual. Ainda que surgiram muitos tentando trabalhar com os espíritos, ainda que pelos séculos em que a humanidade está nesse planeta, muitos tenham tentado dominar aquilo que é invisível, nunca o ser humano recebeu de Deus, recebeu do Senhor, recebeu do dono, do senhorio, nunca ele recebeu domínio além desse planeta, além das coisas físicas, das coisas materiais e das outras criaturas. O ser humano nunca teve o domínio nem do céu, nem das coisas espirituais. Nunca Deus deu isso ao ser humano. Vamos no livro de Jó, capítulo 38, porque sabemos que Jó era profeta. Sabemos que Jó era homem de Deus. No livro de Jó, capítulo 38, vamos ler o versículo 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? A palavra mostrando que o homem não tem domínio no céu. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Veja como era assim. O domínio que Deus tinha entregado à sua mais excelente criatura se restringia tão somente ao mundo físico material, apenas isso. O homem nunca teve domínio sobre qualquer questão espiritual ou sobre o mundo espiritual. Mas isso mudou. No dia em que aquele que Daniel ficou admirado olhando, no dia em que aquele esteve aqui na terra, comprovou o seu domínio não somente sobre as coisas materiais, mas principalmente sobre as coisas invisíveis. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, a sua simples presença num lugar fazia os demônios gritarem apavorados. Os demônios sentiam terror, ainda que ele estivesse disfarçado como homem. Os demônios sabiam muito bem quem ele era. Os demônios gritavam apavorados, viesse destruir-nos. Os demônios corriam, se prostravam diante dele e o adoravam. Os demônios diziam, bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Onde Jesus se apresentava, o mundo espiritual o acompanhava.
E ele mostrava o seu domínio sobre todas essas coisas. Foi mostrando delicadamente o seu domínio sobre aquilo que o ser humano não conseguia controlar. Pedro, vai até o mar alto, lança a tua rede. Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E eles fizeram isso e Pedro ficou admirado. Como que um mar que sabidamente não tinha peixe, de repente estava ali, diante dele, o maior cardume que o mar da Galileia já tinha visto. Pedro caiu de joelhos, sabia que ele tinha domínio. Afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Mas aquele que tem o domínio disse, não temas, a partir de hoje serás pescador de homens. Oh glória! E ele usou o domínio para fazer com que homens se tornassem pescadores de outros homens. E continuou mostrando o seu domínio sobre as coisas invisíveis, mandando ao vento, cala-te. E o vento que estava uivando ferozmente, que parecia incontrolável, na mesma hora o vento emudeceu. Ele olhou para o mar agitado, as ondas encapeladas, e apenas disse, aquieta-te. E mostrou o seu domínio, e o mar da Galileia parecia uma piscina de tão manso. Os discípulos ficaram admirados. Ele foi mostrando o seu domínio sobre todas as questões e sobre todas as situações. Pessoas que estavam desenganadas, cegos de nascença, coxos e aleijados de nascença, surdos de nascença, mudos de nascença, e até os mortos. Ele chegou e mostrou o seu domínio sobre todas as coisas. Nem sequer precisava orar. Não encontramos Jesus colocando a mão sobre alguém e dizendo, meu Deus, cura este homem agora. Em momento nenhum. Ele não suplicava para Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele apenas colocava a mão e mostrava o seu domínio sobre toda a situação. E nada podia resistir ao seu grande poder. Depois de comprovar o seu domínio sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, Ele chamou, finalmente, os seres humanos e fez aquilo que nunca Ele tinha feito. Preste atenção. Ele fez aquilo que Ele nunca tinha feito desde o dia em que tinha criado o ser humano na terra. Naquele dia, naquele momento, o Senhor Jesus operou este poder extraordinário de entregar a homens e mulheres o domínio que Ele mesmo tinha. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Aqui diz assim, e eu, olha só, ele nunca tinha feito isso. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Naquele momento ele transferiu para seres humanos, para homens e mulheres, o domínio inédito sobre o mundo invisível. Não apenas sobre o céu, mas sobre o inferno também. Porque hoje o ser humano tem domínio sobre o céu. Porque Ele disse, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Ele disse ainda, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu.
domínio sobre o céu, coisa tremenda. Mas domínio sobre o mundo espiritual. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Poder sobre as coisas invisíveis, poder sobre o céu, poder sobre o inferno, poder sobre a terra, poder até sobre a morte. Um domínio transferido para seres humanos. Nós temos muito mais do que Adão já teve em toda a sua vida. Nós temos muito mais do que qualquer homem ou mulher que viveu antes de Cristo já possuiu em toda a sua vida. Porque agora nós temos o domínio que Ele nos transferiu, assim como Ele tinha esse domínio, porque o recebeu aqui na terra. Ele transferiu para homens e mulheres. É maravilhoso agora. É maravilhoso, você tem poder, você tem autoridade, você tem domínio. Foi por isso que Ele emprestou o seu nome, para que você pudesse exercer esse domínio aqui na terra. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Olha só. Primeiramente, poder sobre o céu. Se eu entrego minha vida para Jesus, se eu me batizo nas águas, eu tenho entrada no céu, eu sou salvo. Poder sobre o céu. E aí Ele dá primeiramente poder sobre o mundo espiritual da maldade, dizendo: em meu nome expulsarão os demônios. Mais poder sobre o céu. Falarão novas línguas. Oh glória. Poder do Espírito Santo de Deus. E de novo, poder sobre o inferno. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Domínio sobre o céu, sobre o inferno e sobre a terra. Nunca o ser humano teve tanto privilégio. Exercer esse domínio no nome do Senhor Jesus exige o preenchimento de uma condição, fora a condição já falada de eu entregar minha vida para Jesus, fora a condição já falada de eu me batizar nas águas. Fora isso, há uma condição fundamental no dia a dia dessa vida espiritual que Ele nos deu. Há uma condição que tem que ser preenchida e mantida no dia a dia, para que o domínio possa ser exercido. Adão perdeu o domínio quando desobedeceu a Deus. O domínio que o Senhor Jesus nos concede, ele pode ser perdido quando nós saímos fora da sua vontade e quando desobedecemos deliberadamente. Ninguém é perfeito. Qualquer pessoa está sujeita a errar, mas o problema é errar deliberadamente. E quando a pessoa se sujeita ao Senhor e se mantém nessa obediência, quando comete um erro, pede perdão, quando se exacerba, quando faz algo que entristece o seu semelhante, quando faz algo que entristece a si mesmo, a si mesma, e a pessoa se arrepende e pede perdão, ela continua no domínio, mas há uma coisa ainda, que tem que ser feita e não pode ser abolida, não pode ser esquecida, que é a condição pela qual o Senhor Jesus tem todo o domínio. E Ele, quando nos transferiu o domínio sobre o mundo espiritual, quando Ele ampliou o domínio que o ser humano pode ter sobre todas as coisas,
Antes de falar, eu vos destino o reino, assim como meu pai me destinou. Antes de falar isso, ele falou algumas palavras. Ele disse algumas coisas, e ali está a chave, o segredo para se manter o domínio. Volte comigo em Lucas, capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Ele está falando daqueles que possuem domínio só na terra. Não é o nosso caso. Ele disse como que é na terra para os outros seres humanos. Mas aqui ele fala com discípulos. E ele diz que conosco não pode ser assim. Versículo 26. Mas não sereis vós assim. Isso não funciona conosco. Alguém querer ser rei, alguém querer ter o domínio humano, a autoridade humana, receber honra por causa disso, isso não cabe para aqueles que receberam a ampliação do domínio. Aqueles que possuem mais do que o domínio na terra, os que possuem o domínio sobre o céu e também sobre o inferno, aqueles que tiveram esse domínio amplo, transferido integralmente, a estes não cabe o estilo de vida da terra. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Isso é um conflito de ideias. Isso contraria o pensamento dos homens da terra. Mas nós não somos mais homens da terra. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós temos que pensar do jeito que Ele pensa, porque Ele transferiu o domínio e a nossa visão tem que se abrir também. Temos que compreender como exercer esse domínio. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. Isso quer dizer que o menor é o maior. E quem governa como quem serve. Quer dizer que quem serve é na verdade quem governa. Versículo 27, ele pergunta: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Vem cá, você entra num restaurante. Você se senta à mesa. E o garçom vem te servir. Quem é maior? Você ou o garçom? Na terra? Na terra? Na terra, quem está à mesa é o maior. Mas vamos supor que você não gostou daquele garçom e você quer reclamar. Você chama o chefe do garçom, você chama o maître, e você quer reclamar. Aí você chama o maître, o chefe de todos os garçons, e o maître chega ali, quase que de smoking, quase que de gala. Ele está tão elegante e você está sentado à mesa. Aqui na terra, quem é maior? Você ou o maître? Você. Mas vamos supor que você também não gostou do maître. Aí você chama o dono do restaurante. Você quer fazer a sua reclamação com o dono do restaurante. E você está sentado à mesa. E o dono do restaurante chega e diz: pois não. Quem é maior? Você que está à mesa ou o dono do restaurante? Você. Porque o dono do restaurante vai dizer para os empregados: o freguês sempre tem razão. Quem está à mesa é o maior. Jesus fez essa pergunta: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Lógico. Quem está ali à mesa, ele é o que manda. Os outros estão servindo. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Olha a colocação que o Senhor Jesus faz de si mesmo.
Ele não quer ser aquele que está sentado à mesa sendo servido. Me traz isso, me traz aquilo, estou mandando, vamos logo. Ele não quer ser aquele que está sentado à mesa e aponta o dedo. Não. Ele quer ser aquele que serve, que chega humildemente e diz: pois não, o que eu posso servir? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Foi aí que ele disse: e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Veja, se o Senhor Jesus recebeu todo o domínio desse reino que nunca tem fim, que jamais poderá ser destruído, e Ele nos transferiu esse domínio amplo, esse domínio que envolve coisas que nós nem enxergamos. Se Ele é assim, Ele diz que nós também temos que ser. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. João, capítulo 13, versículo 12. É a última noite de vida de Jesus. Sabe o que ele fez? Lavou os pés de todo mundo. E aqui no versículo 12 está escrito: depois que lhes lavou os pés, já pensou o dia de Santa Ceia? Ele era a pessoa mais ilustre ali, a mais importante. No entanto, ele se vestiu como um criado, não é? Enrolou uma toalha na cintura, tirou as sandálias, se fez um escravo e saiu lavando os pés de todo mundo. E aqui diz: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E aqui você começa a compreender por que ele, sendo Deus, se portou como se não fosse Deus. E por que honrou tanto o Pai? E por que se fez servo dessa maneira? Porque ele veio para dar o exemplo e mostrar como uma pessoa consegue adquirir o domínio de uma a outra extremidade. Por isso que ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Como que a pessoa consegue o domínio de uma a outra extremidade? O domínio amplo, em todas as direções, em qualquer situação. Se comportando dessa maneira. Não me basta apenas eu ser salvo, eu tenho que ser servo. E não basta a mim apenas ser servo de Deus, eu tenho que ser servo do meu irmão e da minha irmã. Você está compreendendo isso? Porque se eu quiser ser servo de Deus, mas senhor dos meus irmãos, então eu vou estar em conflito com o verdadeiro Senhor. Eu vou estar em conflito com Ele. Eu não posso querer ser senhor de ninguém, porque um só é o Senhor de toda a terra, e o seu nome é Jesus Cristo, e não há outro Senhor. Abaixo dele todos são servos. Não me basta apenas ser salvo e ser servo de Deus. Ele me ensinou que se eu quiser ser o maior no reino, no mundo espiritual, olha só, estamos falando de mundo espiritual. Se é de mundo terreno, se você quer ser o maior, é só se falar: eu sou o chefe, sou eu que mando. No mundo dos homens é assim, mas ele falou: entre vós não será assim. Você quer ser o maior nesse domínio espiritual, nesse domínio que envolve aquilo que você não enxerga, que
que envolve inclusive o mundo das trevas, o mundo invisível. Você quer ser o maior aqui, então você tem que ser o menor no mundo dos homens. Tem que ser aquele que chega para servir. Servo não apenas de Deus, mas servo dos homens. Servo de servos. Olha só, servo de outras pessoas. Serva de outras pessoas. Tal e qual o Senhor Jesus. Como que ele obteve todo o domínio? Está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Eu amo essa passagem bíblica. Eu penso nela todas as vezes em que o diabo tenta me enganar. Eu me lembro disso, que foi escrito com tanta inspiração. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. A tua boca tem que se abrir e dizer: Ele é o Senhor. E do jeito que o meu Senhor me disse, assim eu farei. Ele tem futuro, e fora dele ninguém tem futuro. Volte aqui comigo em Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Qualquer pessoa que estiver fora de Jesus é uma pessoa sem futuro. Qualquer pessoa que não serve este rei, este Senhor, não pode possuir nada, porque só Ele tem o poder de dar esse domínio a quem Ele quer, e Ele dá para aqueles que o recebem, para aqueles que se sujeitam, para aqueles que se humilham. O profeta Daniel escreveu isso aqui. Já é maravilhoso. Agora você gostaria de ver com mais detalhes como é que foi esse dia? Olha aqui, é lindo o que Daniel escreveu, mas eu te afirmo, está muito resumido. Quer ver com mais detalhes? Quer ampliar a tua visão? Quer ver claramente como é que foi esse dia? Então vamos em Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Todo poder, todo domínio, toda autoridade, toda riqueza, toda honra, toda glória, ele recebeu tudo, e é isso que ele transfere. Veja a humildade do Senhor, até no dia da sua coroação, a humildade do Senhor. João estava lá chorando, desesperado, em todo o céu, em toda a terra, e até no mundo dos mortos, e até debaixo da terra, ninguém foi achado digno de se aproximar do trono e pegar aquele livro que está na mão direita de Deus. E João ficou chorando, não havia esperança para a humanidade. Mas chegou um ancião de dias, e o abraçou e disse: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e vai abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João olhou para ver o leão. Jesus naquela hora podia estar majestoso, o leão mais lindo do universo, a juba mais linda do universo, o maior leão que já surgiu no universo. Mas quando João olhou, ele não viu o leão. O leão não é o rei dos animais? João não viu o rei dos animais. João olhou e viu a mais humilde, mansa, quieta e pacata criatura que Deus colocou na terra, um cordeiro. Até naquela hora, Jesus revelou não um traço de humildade, mas a sua própria personalidade. Naquele momento ele se fez pequeno, se fez o menor, apenas um cordeiro. Mas todo o céu, toda a terra e até debaixo da terra, toda a criatura teve que se ajoelhar diante do Cordeiro de Deus. Ele parece um cordeiro, tem a forma de leão, mas é um cordeiro. Ele tem a majestade, a realeza do leão, mas é um cordeiro. Continua manso e humilde com seu coração. Nem toda glória, nem todo domínio fez Jesus mudar de personalidade. Nem toda glória do universo fez Jesus mudar de personalidade. Entenda isso. Um homem chamado Severino, magrinho, miradinho, e ele estava com um anúncio de jornal na mão: precisa-se de vigilante. Aí
Severino falou, vou tentar, né? Foi lá com aquele anunciozinho. Ele estava usando um moletom surrado, descolorido, desbotado. Uma camiseta que tinha alguns lugares que a traça tinha comido. Ele estava de sandália havaiana. E eu vim procurar um emprego de vigilante. E a empresa estava precisando de mão de obra. Opa! Está contratado! Aí pegaram o Severino, mandaram ele para o vestiário. Ele tomou um banho. E deram uma farda novinha para o Severino. Uma farda bonita. Severino recebeu um crachá aqui no peito. Vigilante. Só não deram uma arma para ele, porque não podia, né? Mas quando ele pôs aquela farda, quando ele pôs aquele crachá no peito, você não reconhecia mais o Severino. O Severino andava e dizia, e aí, tudo bem? Cabeça bem empinada, peito bem estufado. Tá tudo certo aí? Tá precisando de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Fale comigo aqui. E ele foi colocado no posto e ficava assim, nessa pose toda, não é? Você vê? Uma farda, um crachá, mudou a cabeça de um homem. Às vezes isso acontece na igreja. A pessoa era uma serva de Deus excelente, bastou consagrar para diácono ou diaconisa, pronto. Ou era diácono e diaconisa e bastou consagrar a evangelista ou a pastor, pronto. Meu Deus, virou líder, inchou demais. Pessoa muda. Como que isso pode acontecer? É porque a pessoa ainda está vivendo as regras do reino dos homens. Está vivendo o estilo do mundo. Porque no mundo as pessoas querem aparentar. No mundo as pessoas querem demonstrar. No mundo as pessoas fazem questão de mostrar. E o que mais se ouve no nosso país é o seguinte: sabe com quem você está falando? Agora, veja, Jesus disse, entre vós não será assim. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Olha o leão da tribo de Judá falando, e falando manso como um cordeiro. E quem se fizer o menor, esse será o maior. Fuja de qualquer aparência de poder. Fuja de qualquer elogio. Fuja de qualquer título. Não deixa nada disso subir na sua cabeça. Não deixa isso mudar tua personalidade. Sabe qual é o maior título que eu e você podemos ter aqui na terra, para sermos reconhecidos pelo céu e termos domínio sobre o mundo espiritual? O maior título que você pode receber na terra é servo, serva de Deus e servo, serva dos seus irmãos. Não basta só ser servo de Deus, serva de Deus, servo, serva também dos seus irmãos. Aí você será grande, muito grande. Eu estava na Paraíba, né? Eu estava conversando com um pastor, jantando com ele. Um pastor de outro ministério, que fez amizade conosco. Estava jantando com ele, tinha saído da igreja, ele me levou para jantar. Aí, ele me contou que um pregador, um pastor muito famoso no Brasil, foi pregar numa igreja tradicional em João Pessoa, Paraíba. Aquela igreja tradicional demais, não dava um glória a Deus. E esse pregador é daquele tipo que grita, é exaltado, sabe? É exaltado demais, se exalta também muito. E ele estava pregando ali, e o povo não dava um glória a Deus, ninguém, nada. Parecia que ele estava falando sozinho, parecia que todo mundo era surdo.
E ele gritava para o povo ouvir, ninguém ouvia. Mas veja só, de repente no meio da multidão, manifesta o demônio numa mulher. Imagine isso dentro de uma igreja tradicional que não crê no poder do Espírito Santo, que não crê nessas coisas. Manifestou o demônio numa mulher. E esse pastor era o único pentecostal que estava ali, pelo menos o mais famoso. Era o único pentecostal ali. Não tiveram dúvida. Pegaram a mulher endemoniada e levaram para ele. Aí ele foi lá expulsar o demônio. Expulsou. E o demônio dava gargalhada. Aquele calor de João Pessoa, ele começou a suar. Continuou expulsando, o demônio não saía. Aí ele pediu para levarem a mulher endemoniada lá para o gabinete, para o povo não ficar olhando. Aí lá em cima da mulher ele chacoalhava, ele gritava, ele falava, expulsava e o demônio dava gargalhada. Ele suou tanto que depois de meia hora tentando, ele parou a pregação na metade, e depois de meia hora tentando expulsar aquele demônio, todo suado, ele puxou assim o nó da gravata, falou, vou respirar um pouquinho, já venho. E ficou lá fora, tomando ar, respirando, suado. Aí, esse pastor que estava me contando esse caso, esse pastor que é pequenininho, ele estava querendo ajudar, mas ninguém dava chance. Ninguém deixava ele nem chegar perto. Mas quando esse grande pastor foi lá tomar, ele entrou. E a mulher estava lá possessa. Aí ele pegou, se aproximou da mulher endemoniada, segurou nos ombros dela, falou assim, demônio, olhe bem nos meus olhos. Aí o demônio faiscando, olhou nos olhos dele, ele olhou bem no fundo dos olhos do demônio, e ele falou bem baixinho, sai em nome de Jesus. E o demônio teve que pegar tudo e mudar para o abismo, porque ali alguém tinha o domínio do Senhor Jesus. O menor será o maior, você compreende isso? Não é a própria pessoa que se exalta, é Deus que exalta. Você tem que almejar. Ouça bem isso. Eu sei que eu estou falando, mas eu sei de uma coisa, Deus está falando através da minha boca. Eu sei que Deus está me usando para falar muito com esta igreja, porque Ele ama muito esta igreja. Ele ama muito cada pessoa que está aqui. O maior desejo da sua vida, o teu alvo, a tua maior meta a partir de hoje, não é se tornar um grande líder, um grande pregador, uma grande pregadora, um grande obreiro, uma pessoa famosa. A partir de hoje, se você quer todo o domínio que o Senhor Jesus tem para a tua vida, você tem que desejar verdadeiramente ser tão somente servo, serva de Deus e servo, serva dos seus irmãos. Se você hoje mudar o teu estilo de vida, se esta igreja compreender isso, eu vou repetir as palavras que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sereis. Vamos nos colocar todos de pé. Quero avisar aos pastores que a partir de hoje, nenhum de vocês terá qualquer trabalho com os obreiros e obreiras da sua igreja. Estou falando sério. Toma posse, pastor. Amém? E quero avisar os obreiros e obreiras da igreja que a partir de hoje você não terá qualquer problema com o seu pastor. Tomou posse disso? Pastor, mas eu não gosto dele. Eu gostava do outro, o que estava antes, mas esse que chegou eu não gosto. Ou então o pastor diz: pastor João Ribeiro, que o senhor não conhece a igreja que eu assumi. Tem umas cascas de ferida ali que o senhor nem imagina. Mas
Será que Deus falou com você hoje ou não? Se Deus falou contigo, o teu pastor é ótimo. E se Deus falou contigo, os obreiros da tua igreja são verdadeiros servos de Deus. Essa é a igreja que o Senhor Jesus entregou todo o domínio no céu e na terra. Poder e autoridade. Vão acontecer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Deus vai operar poderosamente através da tua vida. Você vai abrir a tua boca e o céu vai falar através de você. Você vai falar e assim vai acontecer. E o que eu estou falando aqui é em nome de Jesus. E eu sei que já está acontecendo. Sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens. E humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se. Não precisava de ninguém para humilhá-lo, não. Não precisava ninguém para rebaixá-lo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele mesmo se humilhava. Ele foi se humilhando a si mesmo, humilhando-se a si mesmo. E quando alguém o humilhava, que grande favor prestava. Quanto mais o perseguiam, quanto mais o humilhavam, quanto mais falavam dele, mais e mais ele ia diminuindo diante dos homens, mas crescendo diante de Deus. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Se o pastor te falar alguma palavra atravessada que você não gostar, ou se algum irmão ou irmã da igreja te ofender, te humilhar, te perseguir, a partir de hoje você vai ver isso de uma maneira diferente. Você vai ver como um favor que estão fazendo para você. Cada vez que te difamarem, cada vez que te caluniarem, ao invés de te entristecerem, eles estarão te dando a oportunidade de provar que verdadeiramente você serve ao Senhor Jesus e faz tudo conforme o teu Senhor fez. E você vai ser obediente até a morte. Você vai se humilhar a si mesmo. E se na igreja não tiver ninguém te perseguindo, se na igreja não tiver ninguém te humilhando, se a tua igreja for tão abençoada, se os irmãos vivem em tal união que não há qualquer sofrimento no corpo de Cristo, se a igreja estiver em completa harmonia, se não tiver ninguém para te humilhar, se Satanás já desistiu porque as portas do inferno não prevalecem contra a casa do Senhor, se na tua igreja estiver vivendo um momento de grande paz, não há luta, não há perseguições, não há intrigas, não há discórdias, não há contendas, não há fofocas, não há mexericos, nada, nada, verdadeira paz na tua igreja, ninguém te humilhando, nem o diabo te perseguindo. Então, se humilha a si mesmo. Não tem ninguém te humilhando, se humilhe a si mesmo. Se humilhe mais ainda. Quanto mais você diminuir, mais você vai crescer. Porque quem se humilha será exaltado. A palavra do Senhor Jesus não falha. Entre nós tem que ser assim. Não quero ser senhor,
porque há um só Senhor. Não quero ser cabeça, porque eu faço parte do corpo, e a cabeça deste corpo é Cristo. Eu quero tão somente ser servo, serva do Deus Altíssimo. E quero mostrar que sou servo, servindo aos meus irmãos. Somos todos conservos. Se isso está mudando no teu coração, se isso está entrando em você, se você está compreendendo esta coisa, Jesus Cristo está te dizendo: se compreendeis estas coisas, bem-aventurados sereis. É mais uma bem-aventurança para a tua vida. Há tantas bem-aventuranças, mas esta é mais uma. Oh glória! O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida para remover aquele verniz. Esse verniz é um brilho que a gente quer ter, mas é um brilho que a gente mesmo ficou buscando, ficou lustrando. Só que o verniz, ele forma uma casca e não parece o que está dentro. O Espírito Santo tem que arrancar esse verniz, esse alto brilho. O Espírito Santo tem que tirar do nosso coração toda ansiedade por cargos, toda ansiedade por posições, toda ansiedade por fama, toda ansiedade por coisas que não são reconhecidas no reino dos céus. Só uma coisa é reconhecida no reino dos céus: a humildade que faz homens e mulheres, mesmo quando grandes, se fazerem pequenos, tal e qual o Senhor Jesus. Aí o próprio Espírito Santo vai dar o brilho nesta pessoa. O teu rosto vai resplandecer. Você tem que permitir agora o Espírito Santo trabalhar nas tuas entranhas, tirar de você tudo aquilo que não condiz com o reino dos céus. Você não precisa aparecer, você tem que entender isso. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para você e não ver você, ver Jesus. Saber que você está falando, mas não é você quem fala, é o Senhor que fala através dos teus lábios. As pessoas têm que sentir que quando você abre a boca, Deus fala através de você. Então vai se despindo de toda a pompa. Jesus Cristo, naquela noite de quinta-feira, tirou a sua túnica. Ele não esperou os soldados romanos chegarem para fazerem isso, entende? Ele sabia que os soldados viriam e tirariam toda a sua túnica, a sua roupa, o seu manto, tudo. Ele não esperou que a autoridade da terra fizesse isso. Na noite de quinta-feira, ele se humilhou mais ainda. Ele se despiu. Os apóstolos nunca tinham visto Jesus nu. E ele se despiu. E se vestiu com uma toalha na cintura. Só uma toalha. Pegou uma bacia com água e saiu lavando os pés de quem era infinitamente menor do que ele. Infinitamente menor. Mas ele se fez menor do que eles ainda. Você quer alguém mais baixo do que Judas? Hã? Você quer alguém mais baixo naquele momento do que Pedro, que iria negá-lo 3 vezes? Jesus Cristo se fez mais vil ainda, mais baixo ainda, menor do que eles. Eu sou servo de vocês. E assim como eu fiz para vocês, façam vocês para vocês mesmos.
E se souberem dessas coisas, bem-aventurados sereis. Aqui não tem chefe, aqui não tem cabeça, aqui não tem líder, aqui só tem corpo. E todo esse corpo agora compreendeu que só tem uma finalidade na vida: servir o dono do corpo, o único que tem todo o domínio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Servi-lo com todo o coração e servir aos nossos irmãos. Se você tiver qualquer coisa contra alguém hoje, contra o teu pastor, contra o líder, se você tiver, pastor, alguma coisa contra algum membro, isso tem que acabar agora. O domínio total Deus nunca tinha concedido ao ser humano. Isso é um privilégio de quem compreende essas coisas e serve a Deus e serve aos irmãos. O domínio completo é para quem compreende estas coisas. Compromisso com Deus, compromisso com os irmãos. Não sou melhor que você, jamais serei, e nunca vou tentar ser melhor do que você. Eu vou tentar te servir, e se eu não estiver te servindo direito, pode me chamar a atenção, porque eu quero te servir direito. E se você compreendeu essas coisas, você não vai aceitar que eu te sirva, você vai querer me servir. E se eu compreendi essas coisas, eu não vou aceitar que você me sirva, eu vou querer te servir. E sabe o que vai acontecer? Esta igreja vai ser uma bênção, vai caminhar triunfante sobre a terra, vai esmagar a cabeça de Satanás, e por último, vai se encontrar com Jesus nos ares. Oh glória! Vai aplaudindo, glorificando e abrindo a tua boca e dizendo ao Senhor: eu quero ser servo dos meus irmãos, eu quero ser servo das minhas irmãs. Vai dizendo isso ao Senhor: eu quero ser o menor, eu quero ser a menor. Oh glória! Senhor Deus e Pai, retira de nós todo orgulho, toda soberba, todo desejo de vingança. Retira de cada um de nós todo desejo de aparecer. Retira de cada um de nós todo desejo de honra ou de glória, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de toda honra, de todo poder e de toda glória. Ah, Senhor, trabalhe com o teu Espírito Santo em cada um de nós agora. Nós queremos ser bem-aventurados, queremos ser servos, servos do Senhor e servos dos nossos amados. Oh glória! Pai querido, nós estamos nos colocando nas tuas mãos agora. Nós queremos ter o nosso coração quebrantado. Nós queremos ter a nossa mente renovada. Nós queremos ter o nosso entendimento aberto. Nós queremos crescer, não diante dos homens, mas crescer no conhecimento do Senhor. Queremos esse domínio, queremos a sabedoria, queremos a honra e a glória, mas não para a nossa própria glória, tão somente para a glória do teu nome. Senhor, a alegria do servo, a alegria da serva é fazer a vontade do seu Senhor. O teu filho Jesus, quando estava aqui na terra, disse: por isso que o Pai me ama, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Ele se comportou como servo. Nós queremos aprender a fazer tudo que agrada ao Senhor. Vai aperfeiçoando dentro de nós
o nosso próprio espírito. Vai tirando o que não te agrada. Tira a soberba, Senhor, não queremos. Tira o orgulho, não queremos. Tira a vaidade, não queremos. Tira o desejo de honra pessoal, nós não queremos. Nós queremos o domínio, a honra, a glória, o poder, a majestade do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra. Nós queremos andar como servos do Senhor, fazendo em tudo a tua vontade. Pai, eu sei que eu falo agora, e é o desejo de cada coração que está aqui presente, e é o desejo também de cada pessoa que está acompanhando pela rádio ou pela internet. Nós aprendemos isso contigo, Senhor. O nosso desejo é te servir, e tudo que nós queremos fazer aqui nesta terra é para a glória do teu nome. Nós queremos marcar a nossa passagem neste mundo, não como uma figura importante, não como uma grande personalidade, mas queremos, ó Deus, marcar a nossa passagem como servos de Deus, como aqueles que serviram a tua igreja e que serviram aos outros irmãos. Então marca a nossa vida aqui na terra agora, como servos. E em todo momento que Satanás tentar nos enganar, tentar nos seduzir com as riquezas deste mundo, com a glória deste mundo, com a honra dos homens, nós queremos responder como teu filho Jesus: eu não recebo glória dos homens. Senhor, nós queremos que a tua glória esteja sobre nós. E eu sei que eu falo por todos aqui, meu Deus. Eu sei que esta oração é a nossa oração. Nós estamos com a nossa vida no teu altar. Estamos aqui pedindo ao Senhor, nos aperfeiçoe para fazermos a tua vontade. Queremos fazer tudo que te agrada, Pai, de coração. Queremos olhar nos olhos dos nossos irmãos, sem qualquer temor, sem qualquer tristeza, sem qualquer amargura. Pelo contrário, queremos olhar em cada irmão, em cada irmã, e amar com a mesma certeza que nós te amamos. Queremos sentir pelos nossos irmãos o mesmo amor que sentimos pelo Senhor. Então tudo aquilo que estiver em nós impedindo isso, todo pensamento maligno que Satanás tem lançado na nossa mente, clamando por vingança, clamando por ajuste de contas, meu Deus, envergonha Satanás agora, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Honra cada um de nós agora com a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Honra cada um de nós com a tua virtude e com o teu poder agora. Então somente isso. Teus servos, nós acreditamos que somos, mas queremos ter a certeza que somos servos dos nossos irmãos. Então, Senhor, trabalha em nossos corações agora, porque é assim que o Senhor deseja que seja o teu povo aqui na terra. Não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E apesar de estarmos no mundo, não vamos viver como as pessoas do mundo, mas queremos andar segundo a tua vontade, fazendo em tudo a vontade do Senhor. Então, Pai, trabalha em cada um de nós e nós te suplicamos, edifica a tua igreja, edifica a tua obra, trabalha em cada um de nós, derrama do teu Espírito, derrama do teu poder, enche da tua graça, enche da tua virtude, renova, restaura, levanta, edifica a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Pai, cada um de nós vai voltar para a sua casa, e nós vamos voltar para o nosso dia a dia, e sabemos que o adversário não dorme, porque
na parábola daquela semente que foi plantada, o inimigo veio de noite e semeou o joio. Sabemos que o inimigo não vai parar não, Senhor. E eu sei que o joio estará no meio do trigo. Sei disso, sabemos disso, melhor dizendo. Mas até com o joio, nós queremos aprender. Assim como o Senhor Jesus aqui na terra era o único grão de trigo. O resto era tudo joio. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se plantou aqui na terra, ele morreu, e ele dizia: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. E nós queremos ser frutos do Senhor Jesus, trigo como ele, numa terra cheia de joio. Então trabalha conosco, tal e qual o Senhor Jesus fez, assim nós queremos fazer. Ainda que o joio provoque, ainda que o joio ameace, ainda que o joio persiga, Senhor, nós somos trigos, nós somos grãos de trigos, nós somos semelhantes ao teu Filho Jesus, e até no meio do joio nós vamos aprender a te servir, porque a nossa vida é para a glória do teu nome. Oh, glória! Recebe o poder de Deus aí, querido. Eu estou na autoridade do Espírito Santo agora. Recebe o poder de Deus na tua vida. Eu tenho autoridade de Deus. O Espírito Santo fala através de mim. Receba poder agora. Oh, glória! Recalamassuri missuri andalad. Elia massuri andelia tia soi ricandalayas. Ei, amassuri andalas. Recebe, recebe, recebe. Recebe o poder de Deus. Recebe a autoridade. Recebe o domínio. Oh, glória! Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E obrigado por muito mais que o Senhor vai fazer ainda. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Nós temos o maior orgulho de servir o único reino que nunca terá fim. Oh, glória! Oh, glória! Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.